Olá, boa noite. Olá, boa noite. Jair Bolsonaro agradece ao Congresso pela aprovação da reforma da Previdência e pede que ela não seja desidratada pelos destaques. Câmara dos Deputados vota neste momento os destaques à reforma da Previdência. E você vai ver também. Presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, acredita que os 2 turnos de votação da Previdência devem ser concluídos até amanhã. Glenn Greenwald afirma no Senado que está sendo ameaçado. O jornalista do site The Intercept Brasil diz ainda que tem mais material sobre supostas trocas de mensagens entre Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Rompimento de barragem a 400 quilômetros de Salvador, na Bahia, alaga povoado e deixa uma cidade em estado de calamidade. Polícia de São Paulo encontra toneladas de drogas em casa de bairro da Zona Oeste. No local, êxtase, cocaína, maconha e máquinas de precisão. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A discussão sobre a reforma da Previdência na Câmara continua. Depois da aprovação do texto base ontem, os parlamentares ainda precisam votar as sugestões de alteração no texto, que são chamados destaques. Por isso, vamos direto a Brasília conversar com a repórter Carolina Aguiar, que tem todas as informações. Carol, essa sessão era para ter começado no final da manhã, início da tarde, mas só começou agora, há poucas horas, há pouco tempo, porque o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e os líderes passaram um dia negociando esses destaques para não desidratar a reforma da Previdência. O texto base aprovado ontem, né, Carol? Como é que está a situação por aí? Oi, Amanda. Oi, Augusto. Bom, aqui na Câmara, cada momento é uma agonia diferente, né? Quando a gente achou que ia começar essa votação, a sessão foi aberta agora já no fim da tarde, comecinho da noite, foi colocado o primeiro destaque em pauta, mas quando a gente achou que ia votar, apareceu aí um outro imbróglio. A bancada evangélica está ameaçando obstruir a votação. Então, nesse momento, até está tendo sessão, mas está só aquele falatório e não está tendo votação de fato, porque estão todos na sala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tentando um acordo para evitar essa obstrução. E o problema da bancada evangélica é que eles querem a votação de um destaque que prevê que a pensão por morte não seja menor que um salário mínimo em nenhum caso, ou seja, que ela seja sempre no mínimo de um salário mínimo. E existe um destaque que vai ser votado antes, que pode prejudicar esse texto que a bancada evangélica quer votar. Esse texto que vai ser votado antes prevê que a pensão por morte pode ser sim menor que um salário mínimo se ela não for a única renda do beneficiário. Então, por exemplo, se uma viúva recebe também o BPC, a pensão por morte dela poderia ser menor que um salário mínimo. E isso a bancada evangélica não aceita, porque entende que muitas mulheres dependem dos maridos e podem ficar aí numa situação complicada se receberem menos que um salário mínimo. Então, a briga agora é essa. A bancada evangélica quer colocar esse texto em votação, não quer que ele seja prejudicado por outras propostas que possam ser votadas. Então, a gente está vendo aí que teve negociação o dia inteiro, mas sempre aparece mais alguma coisa pelo meio do caminho. Mas vamos ver como é que foi o dia aqui na Câmara. Aparentemente foi tranquilo, mas nos bastidores a gente sabe que sempre tem muito acordo acontecendo. Vamos ver na reportagem. A votação das sugestões de mudanças no texto da reforma da Previdência, os chamados destaques, era para ter sido retomada hoje de manhã. Mas até o fim da tarde, o clima era de ressaca e o plenário ficou completamente vazio. Nos bastidores, em um café da manhã na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os governistas tentavam convencer aliados a retirarem destaques para encurtar a votação. O governo vai apoiar por acordo, né, os destaques do DEM, porque foi um pedido da bancada feminina, foi uma conversa feita com a bancada feminina e também o que trata da flexibilização das regras aí de transição para os policiais federais. Os outros não têm acordo, né? Então é tentar mesmo no voto vencer esses destaques. Com acordo para aprovar 2 destaques, o que ajusta a fórmula de cálculo do benefício para as mulheres e o que cria uma regra de transição para os policiais federais e rodoviários federais, as negociações se voltaram para os professores. Ontem, o único destaque rejeitado retirava a categoria das novas regras, mas hoje uma nova possibilidade de texto entrou em negociação.
O destaque do PDT tenta reduzir a idade mínima para a aposentadoria de professores de 58 para 55 anos para os homens e de 55 para 52 anos para as mulheres. O impacto é ínfimo em relação ao benefício que traz para uma categoria que merece a sua devida valorização. Não tem garantia, professor é um tema sempre muito difícil, ele não tem esse impacto tão grande como está colocado, da forma como está construído o acordo. Tem uma emenda aglutinativa que a gente recupera quase toda a perda da possível vitória desse destaque, se ela ocorrer, né? Então, a minha expectativa é que, com o que está projetado, a gente vai ficar mais ou menos com a mesma economia do texto principal. Uma das preocupações é exatamente quanto essas mudanças vão significar em redução na economia prevista com a reforma. O valor já foi reduzido na comissão especial e pode ficar abaixo dos atuais 988 bilhões de reais. E já tem até governista pedindo para a equipe econômica se conformar. O Paulo Guedes ele também tem que estar preparado para caso tenha um ponto ou outro que venha a se discutir aqui dentro, dar uma desidratada aqui, outra ali. Na onda de se fazer mudanças no texto, a oposição aproveita para tentar diminuir o tempo mínimo de contribuição dos homens de 20 para 15 anos. A proposta está em avaliação por Rodrigo Maia e pela equipe econômica. O presidente se sensibilizou, tanto é que chamou a equipe econômica para avaliar os impactos dessa eventual aceitação de um destaque nosso, e eu acredito que o destaque venha a ser aprovado. Bom, atualizando a informação, a gente acabou de saber que a reunião entre o presidente Rodrigo Maia e a bancada evangélica foi encerrada e não houve acordo. Então, eles vão tocar a votação da emenda que já estava no plenário e que trata da pensão por morte. Bom, mas a gente viu aí na reportagem uma preocupação com a possibilidade de desidratar o texto, diminuir a economia prevista com a reforma da Previdência. E hoje o presidente Jair Bolsonaro falou exatamente sobre esse assunto. Vamos ver o que disse o presidente. Ontem liguei para o Rodrigo Maia, eu cumprimentei pela aprovação. Também nas minhas mídias sociais fiz o mesmo. Em grande parte agora o destino final dessa PEC, que será uma emenda à Constituição, cabe ao Parlamento brasileiro. Eu pouco influencio no momento. Eu espero que ela não seja desidratada. E se porventura tiver algo a ser corrigido, que eu faço agora via destaque. O Ministério da Educação lançou uma lista de compromissos pela educação básica. O objetivo é tornar o Brasil referência na América Latina até 2030. O texto lançado hoje deverá ser usado como um plano estratégico para as políticas do Ministério da Educação. Entre os principais pontos estão a construção de 4.900 creches até 2022, implementar a internet em 6.500 escolas rurais por meio de satélite em banda larga em todos os estados brasileiros e a construção de 108 escolas cívico-militares até 2023. Seriam 27 por ano, uma por unidade da federação. A medida deve atender cerca de 108 mil alunos. Nesse modelo, as instituições não são militarizadas, mas têm uma equipe de militares da reserva no papel de tutores. A meta é aumentar a média no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é superior nos colégios militares. O que falta muitas vezes são recursos e boas iniciativas. E o Brasil está cheio de boas iniciativas e o Brasil é um país com muitos recursos. É fundamental avançar. A gente não tem alternativa a não ser avançar. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, disse hoje em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado que está sendo ameaçado e que tem outros materiais sobre supostas trocas de mensagens entre Sérgio Moro, quando ele era juiz federal, e os procuradores da Lava Jato. Glenn Greenwald relatou que recebeu informações de uma fonte que não quer ser revelada e ressaltou que a Constituição Federal e o Código de Ética dos Jornalistas garantem o sigilo. Greenwald ainda falou que as ameaças que tem recebido não vão impedir a publicação de novos conteúdos. Tem muito mais material no interesse público sobre muitos outros assuntos que ainda vai ser reportado, que estamos trabalhando. As ameaças são graves, mas não vai impedir a reportagem nem um pouco.
O jornalista ainda reafirmou a autenticidade das mensagens às quais disse ter tido acesso e questionou a postura dos envolvidos, inclusive do ministro da Justiça, Sérgio Moro, após os vazamentos. Porque até agora, se esse material não fosse autêntico, o Sérgio Moro e Deltan e outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato nunca negou nenhuma coisa específica. Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail que eu estou falando que eu escrevi. Procurado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública não quis comentar as declarações do jornalista Glenn Greenwald. As vendas no comércio varejista caíram 0,1% em maio em relação ao mês anterior. É a segunda queda mensal seguida. De acordo com o IBGE, o ritmo lento é reflexo do cenário do desemprego elevado, do aumento de trabalhadores na informalidade, além da incerteza do empresariado na recuperação da economia. O governador de São Paulo, João Dória, encerrou hoje uma viagem de 4 dias ao Reino Unido em busca de investimentos. Dória assinou diversos acordos com empresas britânicas, entre elas a companhia que administra o maior laboratório do Reino Unido e um dos 3 maiores do mundo. Os acordos incluem investimentos e cooperações na área de tecnologia, inovação e ciências para o Hospital das Clínicas. O Brasil é tido pelos investidores ingleses e por aqueles que representam investidores internacionais uma grande opção, um país que representa uma oportunidade em vários setores, no setor de desestatização para infraestrutura, investimentos pesados em infraestrutura. Dória também assinou um acordo com um dos 3 maiores fabricantes do mundo de máquinas e equipamentos agrícolas. A expectativa é que ao longo dos próximos 4 anos o investimento ultrapasse 400 milhões de reais. De Londres, Érica Abreu para o Rede TV News. Os casos de sarampo no estado de São Paulo aumentaram no último mês. Hoje a campanha de vacinação foi ampliada para 5 municípios da Grande São Paulo. A campanha começou no dia 10 de junho na capital e tinha como meta vacinar 2.900.000 pessoas. Mas até o último balanço, apenas 47 mil se vacinaram. Jovens entre 15 e 29 anos representam quase metade dos 206 casos identificados no estado de São Paulo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A meta agora é vacinar pelo menos 900 mil pessoas nessa faixa etária em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Osasco e Guarulhos. O estado solicitou ao Ministério da Saúde doses extras da vacina, além de apoio de instituições públicas e privadas. A vacinação será feita em hospitais, escolas, parques, rodoviárias e estações de metrô. Na capital, a campanha continua. 111 casos de sarampo foram confirmados. Não há registros de morte por causa da doença no estado. Nós já vacinamos mais de 100 mil pessoas e não tivemos nenhum efeito colateral. Em anos anteriores, milhões de pessoas. Então, a vacina é segura, só ela pode prevenir o sarampo. O sarampo é transmitido pela fala, tosse e espirro. É contagioso e pode atingir pessoas de qualquer idade. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal e avermelhadas na pele. As complicações mais comuns são infecções respiratórias, cegueira, otite e doenças neurológicas. O agravamento extremo do sarampo pode levar à morte. É sempre recomendável a prevenção através da vacina. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo quem já tomou as 2 doses e está dentro da faixa etária de risco deve se imunizar. A Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais apreendeu mais de 400 quilos de maconha em uma abordagem de rotina. A droga estava em uma caminhonete que trafegava na BR-267 em Lima Duarte, na zona da Mata Mineira. Parte estava em uma sapateira na caçamba. O restante foi encontrado num fundo falso, no assoalho e na tampa traseira do veículo. O motorista, que vai responder por tráfico de drogas, confessou que receberia R$4.000 para levar o carro de Autônia, no Paraná, para Juiz de Fora, a 280 quilômetros de Belo Horizonte. Nos
Nos primeiros 6 meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais apreendeu 18 toneladas de maconha contra 14 em 2018 inteiro. A polícia do Rio Grande do Sul prendeu na manhã de hoje 20 integrantes de uma organização criminosa acusada de homicídios e de expulsar moradores das próprias casas em Porto Alegre. Moradores da Vila Nova Dique, na zona norte de Porto Alegre, eram vítimas de um grande esquema de tráfico de drogas e homicídios. As casas precisavam ser abandonadas às pressas a mando de criminosos e eram transformadas em pontos de venda de drogas e depósito de armamentos. Hoje pela manhã, na Operação Comando Central, mais de 300 policiais cumpriram 89 mandados de prisões preventivas, temporárias e busca e apreensão. As investigações começaram com a morte de 3 pessoas no ano de 2018. Entre os 20 presos está um dos líderes do tráfico no bairro Santa Rosa. Cristiano Rodrigues, conhecido como Bobó, foi um dos mandantes do triplo homicídio que ocorreu em novembro de 2018. Outro líder da mesma facção já está preso. O Gordo Alex era quem comandava os crimes de dentro da prisão. Alexandro Rodrigues, de 38 anos, passava as coordenadas para as atrocidades cometidas pela organização criminosa. Por meio de escutas telefônicas, a polícia conseguiu identificar diversos integrantes do esquema. Em um dos áudios, o criminoso chega a debochar da prisão, fazendo referência a uma colônia de férias. Eu já tô, chega de férias. Esse ganho aqui na rua e deixar lá na rua, lá para morrer. Ele é líder desse consórcio criminoso, o maior consórcio criminoso de Porto Alegre. Tá? Na Zona Norte, ele é uma das principais lideranças, já com 5 indiciamentos por homicídio. E de dentro do presídio, ele continua ordenando execuções e comandando o tráfico de drogas. A Receita Federal apreendeu quase 1,5 toneladas de cocaína no Porto de Santos, no litoral paulista. A droga seria transportada para a Europa. A cocaína estava embalada em centenas de sacos plásticos em meio a uma carga de miúdos de frango congelados. O carregamento tinha como destino o porto de Valência, na Espanha. De acordo com os servidores da alfândega, a droga foi identificada por scanners e cães farejadores. No total, 1.425 quilos de cocaína foram apreendidos. A droga foi entregue à delegacia da Polícia Federal de Santos, que vai investigar quem são os responsáveis pelo material. Ninguém foi preso. E uma empresária de Bom Despacho, no interior de Minas Gerais, é procurada por suspeita de fraude na compra de carro 0 quilômetro com isenção de impostos. O esquema provocou um prejuízo de mais de R$2 milhões aos cofres públicos. Na manhã de hoje, os policiais foram até a casa da empresária, que não teve o nome divulgado, para cumprir o mandado de prisão temporária. Ela não foi encontrada e é considerada foragida. A sede da empresa dela também foi alvo de 2 mandados de busca e apreensão. A investigação aponta que a companhia usava laudos médicos falsos e dados pessoais fraudulentos para conseguir descontos de ICMS e IPVA na compra de veículos novos. No local foram encontrados mais de 140 pedidos para a compra de carros com isenção em várias regiões do estado. Segundo a investigação, entre os beneficiados estavam uma filha, o pai e a irmã da empresária. Nenhum deles tem qualquer tipo de deficiência que justifique o desconto. A Receita Estadual estima que a fraude tenha gerado um prejuízo de R$2 milhões aos cofres públicos. Os envolvidos vão responder por estelionato, falsidade e sonegação fiscal. Funcionários do metrô de São Paulo socorreram um bebê engasgado de apenas 19 dias de vida na plataforma de uma estação na Zona Sul. A movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança. O vídeo mostra a avó, o pai e a mãe do recém-nascido com o filho nos braços, descendo do trem e passando pela plataforma em passos acelerados. Guilherme Jesus, de 19 dias, havia se engasgado com leite materno e estava a caminho de uma consulta médica na manhã de ontem. A família desembarcou na estação São Judas do metrô, na Zona Sul, depois de perceber que o bebê não conseguia respirar direito. 2 funcionários do metrô foram acionados e prestaram os primeiros socorros no mezanino. Depois do atendimento, a criança foi encaminhada para o pronto-socorro e passa bem.
Uma barragem localizada a pouco mais de 400 quilômetros de Salvador, na Bahia, se rompeu nesta manhã e alagou o povoado de Coati. Essas imagens mostram uma fazenda que foi inundada. A fazenda está coberta, nós estamos ilhados. Nessas é possível ver a força da água. 300 pessoas vivem na área de risco e foram atingidas pela água. Tá chegando mais água, o negócio tá só Deus aqui, viu? Algumas casas foram invadidas pela lama. A forte chuva que cai na região entre as cidades de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, no Nordeste baiano, contribuiu para o rompimento da barragem fluvial. O prefeito de Coronel João Sá fez um alerta sobre os perigos e as precauções a serem tomadas pela população que vive às margens do Rio do Peixe, que corta a região. Eu peço encarecidamente que todas as pessoas que moram nas áreas de risco, que saiam das suas casas, peguem seus documentos pessoais, peguem também seus objetos de valores, o que puder levar de eletrodomésticos, salvar de imóveis, vocês tirem, porque a gente não sabe ainda as consequências, porque nunca passamos por elas. Já o município de Pedro Alexandre decretou estado de calamidade. Conforme a Defesa Civil, não há registro de feridos. 120 famílias que moram nos povoados atingidos devem deixar a região. O percurso do rio entre as duas cidades é de cerca de 80 quilômetros e há risco da enchente invadir casas e causar prejuízos materiais pelos municípios. A Polícia Rodoviária Federal informou que a BR-235, que liga a Bahia a Sergipe, foi interditada após ser inundada. Vamos agora saber a previsão do tempo para todo o país com Igor Silveira. Olá, boa noite. E o tempo continua seco em boa parte do Brasil e a chuva só deve aparecer em partes do Rio Grande do Sul e também no Nordeste. Por lá, o sistema de alta pressão continua mandando umidade para o sul da Bahia, o que vai provocar chuva no decorrer do dia, com risco de deslizamentos. Em Pedro Alexandre, onde ocorreu o rompimento da barragem, a tempestade perde força e até o início da semana não deve chover. No Sudeste, o sol aparece com poucas nuvens, no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Nas demais áreas, o tempo permanece seco e não há previsão de chuva. Tempo firme no centro-oeste, sem possibilidade de chuva em toda a região. O dia pode ficar tão seco que durante a tarde a umidade pode chegar a 20%, o que é considerada baixa pela Organização Mundial da Saúde. Agora vamos ao sul do país. Dia nublado, com pancadas de chuva em períodos da tarde, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de chuva. Chuva isolada em boa parte da região norte, com aberturas de sol do sul do Pará até o oeste do Amazonas. Por lá, a temperatura pode chegar aos 31 graus e em Porto Alegre a mínima chega aos 14 graus. E se você quer saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até amanhã. O presidente Jair Bolsonaro disse agora há pouco, numa transmissão ao vivo pelas redes sociais, que o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pode se tornar o próximo embaixador nos Estados Unidos. Excelente nome, presidente. Embaixador inteligente. O meu filho Eduardo, ele fala inglês, fala espanhol, há muito tempo roda o mundo todo, goza da amizade dos filhos do presidente Donald Trump, o qual eu torço para ele ser reeleito no ano que vem, assim como torço para o Macri ser reeleito na Argentina, no corrente ano, torcida, né? Tá certo? E existe a possibilidade e depende do garoto. Só que ele tem que, se eu não me engano, renunciar ao mandato dele caso aceite um convite dele e passe pelo Senado, obviamente, também. E o presidente Jair Bolsonaro deu posse ao novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Mais cedo, Bolsonaro pediu à bancada evangélica sugestões de medidas que possam ganhar apoio popular. O café da manhã no Palácio do Planalto contou com a presença de deputados e senadores evangélicos e também de alguns ministros, inclusive os recém-empossados General Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência. Em um discurso bem alinhado ao público presente, Jair Bolsonaro falou sobre a candidatura do Brasil à reeleição no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A nossa pauta é baseada no fortalecimento das estruturas familiares e a exclusão das menções de gênero. O nosso Itamaraty aqui, que tem à frente o embaixador Ernesto Araújo, em nosso passaporte
nós estamos acabando com a história de genitor 1, genitor 2. Estamos botando os termos pai e mãe. Bolsonaro listou aos parlamentares algumas medidas, como o projeto enviado ao Congresso, que altera pontos do Código de Trânsito Brasileiro, e pediu sugestões à bancada evangélica. Os senhores têm ideias maravilhosas que, via decreto, se pode resolver, projeto de lei, inclusão por ocasião do relatório, quando o colega faz o seu relatório lá numa MP, de um projeto de lei. Essas pequenas medidas têm um alcance enorme no Brasil e traz a população para o nosso lado. À tarde, o presidente da República empossou o novo diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem Rodrigues. Delegado da Polícia Federal desde 2005, o novo diretor foi um dos responsáveis pela escolta de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral do ano passado. Neste ano, Alexandre Ramagem passou a atuar como assessor especial da Secretaria de Governo da Presidência. Após ser indicado por Bolsonaro para o cargo de diretor-geral da ABIN, teve o nome confirmado pelo Senado no fim do mês passado. Jair Bolsonaro desejou sorte ao novo diretor e reforçou a importância da ABIN para elucidar casos como o do sargento da Força Aérea Brasileira pego com drogas no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Vamos fazer o possível da nossa parte. A ABIN, em parte, participa disso tudo. Elucidar o caso, evitar que no futuro aconteçam outros semelhantes. Partidos de centro e de centro-direita votaram em peso a favor da reforma da Previdência ontem. O texto base, aprovado pelos deputados, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição e estabelece a idade mínima. A proposta alterou as regras básicas para o trabalhador da iniciativa privada se aposentar. O texto base da reforma estabelece que a mulher precisa ter 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição para pedir o benefício, e os homens, 65 anos e no mínimo 20 de contribuição. O novo modelo vai valer para quem ainda não está no mercado de trabalho ou para quem já trabalha, mas ainda está longe da aposentadoria. Quem estiver próximo de se aposentar será menos afetado pela reforma da Previdência. Os partidos governistas e o chamado Centrão tiveram um papel importante na pavimentação do caminho para as mudanças na aposentadoria. Demonstraram fidelidade à proposta e votaram em peso no texto base costurado entre o Palácio do Planalto e a Câmara. Os 52 deputados do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, votaram a favor da reforma. O Democratas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o MDB também deram 100% de apoio, num total de 64 votos. Dos partidos que integram o chamado Centrão, o PL teve 37 votos a favor e apenas 1 contra. O Progressistas, 36 a favor e 3 contra. Mais de 90% dos deputados do PSD e do PRB votaram a favor da reforma. O mesmo aconteceu com o PSDB. Na oposição, PT, PCdoB e PSOL foram unânimes na votação contra o texto. Mas a reforma conquistou votos até em partidos com orientação para votar contra a proposta. PDT e PSB racharam e 30% dos deputados das duas legendas acabaram votando pelas mudanças na aposentadoria. Para garantir esses votos, o governo liberou mais de R$1,5 bilhão em emendas parlamentares destinadas a ações de saúde nos municípios. Só ontem, em meio à votação em plenário, foram disponibilizados 440 milhões. E vamos voltar a Brasília. A repórter Caroline Aguiar tem as últimas informações sobre a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Oi, Carol. Oi, Augusto. Bom, os deputados os líderes, na verdade, começaram a orientar a votação do primeiro destaque de bancada. Só que a gente acabou de ter informação de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deixou novamente o plenário, ou seja, mostra aí uma dificuldade nessa votação. Esse primeiro destaque foi um destaque acordado com a bancada feminina. E além daquela questão da pensão por morte, que permite que a pensão por morte seja menor que um salário mínimo, caso ele não seja a única renda do dependente, do beneficiário, esse destaque também trata de outro assunto. Fala de proteção à maternidade, também ele faz um ajuste na fórmula de cálculo do benefício das mulheres. São temas aí que foram muito pleiteados pela bancada feminina. Mas com essa dificuldade de negociação agora com a bancada evangélica, a gente não sabe se aquele acordo que tinha sido feito para aprovar esse texto vai ser cumprido. Então, os líderes estão orientando a votação e a gente vai ter que esperar o resultado para saber o desfecho dessa história. Só para a gente reforçar,
neste momento, tem 15 destaques na pauta do plenário da Câmara. A estimativa é que essa sessão dure por volta de 10 horas, ou seja, acabe ali entre 2 e 3 da manhã. E depois que foram votados esses destaques, o texto, a redação final, tem que voltar para a Comissão Especial da Reforma da Previdência para que seja votada a redação final. E depois voltar de novo aqui para o plenário da Câmara para a votação em segundo turno. Então ainda tem um longo caminho aí pela frente, a gente continua acompanhando. Carolinha Guiar, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Parece que vai ser uma noite em claro para muita gente, né, Carol? Em São Paulo, a polícia chegou a uma casa abastecida com toneladas de drogas. A repórter Débora Oliveira está no local, na zona oeste da cidade, e tem mais informações ao vivo. Débora, tudo bem? Como é que está a movimentação por aí? Oi, Amanda, boa noite, Augusto, boa noite a todos. Olha, uma movimentação intensa e realmente agora sim está tudo bem, porque o tráfico hoje teve um grande prejuízo, viu, Amanda? Só para você ter noção da quantidade de droga que tinha aqui nessa casa, a polícia está utilizando um caminhão, que já está aqui posicionado, inclusive, para poder retirar a droga de dentro da casa. A perícia já foi toda feita lá dentro e também nesse veículo, que é uma caminhonete. Essa caminhonete estava inteira lotada, ela está inteira ainda lotada de droga, de tabletes de maconha, e foi através dessa caminhonete que chamou a atenção da vizinhança que chegou uma denúncia anônima na polícia, e aí as viaturas vieram até aqui para poder constatar o que estava acontecendo. Aí, lá dentro, eles descobriram o verdadeiro centro de distribuição. A casa é grande, tem 4 quartos, é uma casa bem ampla e funcionava mais ou menos como uma empresa, viu, Amanda? Porque só para você ter uma ideia, aqui na frente, tem câmeras de segurança, tem um circuito, o portão é totalmente fechado para poder já evitar que vejam uma movimentação de lá de dentro. Essa casa estava alugada há cerca de 1 ano, mas os vizinhos contam aqui do lado que não conheciam ninguém exatamente, só viam a movimentação de 2 veículos aqui, dessa caminhonete branca que está aqui dentro e também de um outro carro modelo Jetta. Esses eram os únicos veículos que entravam e que saíam daqui de dentro. Mas lá dentro tinha toda uma estrutura montada, tanto de estoque para drogas como maconha, como também para drogas sintéticas. Além disso, todo um preparo aí para distribuição, para pesagem, também para embalagem dessas drogas que já saíam daqui aparentemente prontas para serem vendidas aí para o consumo. E aí, para poder vocês terem mais uma noção da quantidade que tem aqui dentro, pela experiência dos policiais que já estão acostumados aqui a fazer esse tipo de apreensão, eles disseram que somente em um quarto, somente em um ambiente da casa, foi encontrado mais de 1 tonelada de maconha. Lembrando que a casa tem pelo menos 4 quartos e ainda tem uma parte no subsolo, tem muita droga ainda aqui dentro. Eles ainda vão levar essa droga para um outro local para ser pesado, para a gente ter uma ideia de quanto realmente tinha aqui dentro. Mas a polícia estima que pelo menos umas 4 toneladas deveria ter. Mais detalhes de como a polícia chegou aqui e de tudo que tem lá dentro, você acompanha agora na reportagem. A rua ficou cheia de viaturas e não era para menos. Na garagem dessa casa, policiais encontraram este carro carregado com tabletes de maconha. Dentro do imóvel, mais uma surpresa. Havia drogas estocadas por todos os cômodos. Só nesse quarto, a polícia calcula que tenha mais de 1 tonelada de maconha. A cozinha era usada para preparar e embalar o material. A droga era tanta que até um carrinho de mão era usado para facilitar o transporte. Para a polícia, o imóvel, alugado há cerca de 1 ano, era usado por traficantes como centro de distribuição de vários tipos de drogas. Foi através de uma denúncia anônima que a polícia chegou aqui na casa. O portão teria aberto sozinho e esse carro carregado de maconha chamou a atenção. Depois do chamado, a viatura veio ver o que estava acontecendo. E aí, quando chegou aqui, se deparou com um verdadeiro estoque. Não tinha ninguém na hora na casa. Lá dentro, também não tinha nenhum sinal de que alguém morava por aqui. A impressão que a gente tem é que ela está bem suja, ela não é uma casa cuidada, então era só para estoque, provavelmente estocava-se e aí combinava com alguém de vir buscar, separado já em algum cômodo. Né? A casa está bem suja, não está sendo utilizada, então provavelmente para estoque e redistribuição. A droga será encaminhada para pesagem e depois incineração. A polícia agora vai investigar a quem pertencia tudo isso. Infelizmente não prendemos nenhum meliante, né? Mas foi uma grande apreensão de droga e com certeza a gente tem noção aí que essa apreensão vai dar um prejuízo muito grande para o crime. Ao menos 7 pessoas morreram vítimas de uma tempestade no norte da Grécia. Uma criança está entre as vítimas.
Tornados com ventos de mais de 100 km por hora atingiram a península de Calcídica, uma das principais regiões turísticas do país. As autoridades também registraram chuvas de granizo e mais de 5.000 raios e decretaram estado de emergência. O mau tempo já era esperado, mas a intensidade da ventania surpreendeu. As praias amanheceram com os rastros do temporal. Nem esta caminhonete escapou. 6 turistas estão entre os mortos. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Essas tempestades não são comuns nesta época do ano. A Noruega descobriu um vazamento em um submarino nuclear soviético que naufragou há 30 anos. O vazamento foi detectado em um duto de ventilação com a ajuda de um robô capaz de realizar gravações e coletar substâncias. Uma das amostras colhidas apontou que o submarino está emitindo um nível de radiação 800.000 vezes maior do que o normal. Mesmo assim, cientistas dizem que não há riscos, pois as partículas serão diluídas rapidamente. O submarino Komsomolets naufragou em 1989 após um incêndio em um dos compartimentos. Dos 69 tripulantes, 42 morreram. A exploração acontece poucos dias depois do fogo provocar mais uma tragédia nos mares. Na semana passada, as chamas atingiram outro submarino nuclear na Rússia e deixaram 14 marinheiros mortos. O Vaticano autorizou a abertura de 2 túmulos em busca dos restos mortais de uma menina desaparecida há mais de 30 anos. O problema é que nada foi encontrado, nem mesmo os ossos das princesas que estavam enterradas no mesmo local. O trabalho de exumação começou ainda durante a manhã. 5 funcionários da Santa Sé abriram os túmulos localizados em um pequeno cemitério na cidade do Vaticano. Especialistas buscavam por restos de Emanuela Orlandi, que sumiu em 1983 após sair de casa para ir à aula de música em Roma. O desaparecimento da garota de 15 anos é até hoje motivo de especulação na Itália. A família decidiu pedir a abertura das sepulturas após receber uma carta anônima. Os peritos, no entanto, não encontraram nada, nem mesmo os ossos das princesas do século XIX que estavam enterradas ali. O motivo disso ainda é desconhecido. Segundo relatos de funcionários do Vaticano à mídia italiana, os ossos podem ter sido removidos durante obras de restauração. A situação dos presídios pernambucanos é crítica. Todas as unidades estão superlotadas. Essa semana, mais um detento foi assassinado a facadas. Só este ano foram registradas 7 mortes nos presídios. O secretário de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco reconhece que a superlotação aumenta a violência nas prisões e disse que até 2020 serão entregues 11 novas unidades carcerárias. Nós estamos fazendo um grande programa e até junho do próximo ano nós vamos gerar 6.000 novas vagas no sistema prisional. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, Pernambuco conta atualmente com 33.420 presos no sistema carcerário, para apenas 11.753 vagas. É a maior superlotação carcerária de todo o Brasil, denunciada várias vezes, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em maio deste ano voltou a cobrar do governo de Pernambuco que adotasse medidas para garantir a integridade física dos detentos. Diante da crise dos presídios, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Pernambuco montou uma estratégia. A ideia é combater a política de encarceramento. 40% da população carcerária do Brasil, aqui em Pernambuco 32%, são presos provisórios, são presos que ainda não foram julgados, né? Então, a política, ao invés de julgar, ao invés de ressocializar, né, ao invés de cuidar, é uma política de punir. E faltam apenas 2 dias para o maior evento náutico da América Latina, em São Paulo. A 46ª Semana de Vela de Ilhabela vai agitar a cidade. Centenas de velejadores nacionais e estrangeiros e até atletas olímpicos vão participar das provas que acontecem no Yacht Clube de Ilhabela. São várias categorias.
A cerimônia de abertura será no Vila do Mar, no centro histórico da ilha. No dia seguinte, os barcos fazem o tradicional desfile. As provas vão até o dia 20 de julho. São cerca de 60 regatas de percursos médio e longo em 8 classes. A prefeita de Ilhabela esteve na Rede TV e falou sobre o evento. A Semana de Vela contribui para a gente fomentar o turismo, a mão de obra local. Então, a nossa expectativa é bem bacana, que seja melhor do que o ano passado. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela também contará com ações socioambientais e programação cultural. A gente já teve o Teatro Mágico, agora na segunda-feira a gente vem com os filhos dos caras, né? Que é Simoninha, Jairzinho e o filho do Tim Maia. E a gente tem Ira, enfim, tem uma programação extensa de shows também locais, artistas locais e de palestras, né? A Rede TV é a emissora oficial do evento. Um evento que me dá muito orgulho, por a Rede TV estar sempre apoiando, patrocinando, divulgando há muitos anos. Novamente a gente vai fazer uma cobertura multiplataforma, na televisão, no nosso digital, e o que a gente espera é ter o mesmo retorno de audiência que nós tivemos nas últimas edições e realmente refazer o sucesso que foi nas últimas. Hoje é o segundo dia da 17ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. A cidade deve receber 25 mil pessoas durante os 5 dias de evento. A repórter Joyce Mafezoli está lá e tem os detalhes. Olá, o clima por aqui é de festa e muita cultura. No segundo dia de evento, teve conversas sobre sexo, maternidade, guerra, consentimento e Brumadinho. Pela manhã, uma mesa debateu sobre arquitetura, urbanismo, música e literatura, com a participação da cantora Adriana Calcanhoto. Até domingo, serão realizadas mais de 100 atividades em diversos pontos da cidade. Agora há pouco, teve declamação de poesia pela atriz Bárbara Paz e convidadas. A verdade para perder o medo. A Flip deste ano homenageia o jornalista e escritor Euclides da Cunha. Os Sertões, uma das principais obras do Carioca, será mostrada de várias maneiras. Glauber Rocha também vai receber homenagem pelos 80 anos que completaria em 2019. Inclusive hoje, quem encerra a programação é Ava Rocha. A cantora e cineasta, filha de Glauber Rocha, fará uma apresentação após a exibição do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. De Paraty, Joyce Mafezoli para o Rede TV News. Se tem um grupo de rock que desperta paixões ainda hoje, apesar de ter se separado há meio século, são os Beatles. As músicas dos 4 rapazes de Liverpool continuam a tocar e embalar milhões de fãs. Um dos primeiros contratos assinados pela banda foi leiloado esta semana por nada menos que R$1.300.000. O raro pedaço de papel de 1962 tem os nomes de John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, mas não de Ringo Starr, que iria se juntar ao grupo logo depois, naquele mesmo ano. É o primeiro contrato com o empresário Brian Epstein, para muitos um dos maiores responsáveis pelo sucesso do grupo. Tão importante que Paul McCartney chegou a declarar que se alguém mereceu o título de 5º Beatle, foi Epstein. Além de impulsionar o grupo, o empresário também era o único que conseguia administrar os 4 com personalidades marcantes e tanto talento. Epstein morreu em 1967. Não demorou muito para os conflitos aumentarem e 2 anos depois a banda se separar. Voltamos a Brasília com a repórter Carolina Aguiar, que acompanha a votação dos destaques da reforma da Previdência. O primeiro foi votado, Carol.
Oi, Amanda, isso mesmo. Acaba de ser aprovado o primeiro destaque da reforma da Previdência. Foi aprovado por um placar de 344 a 132. Ou seja, e também um placar relativamente significativo, como a gente já tinha visto na votação do texto base. E a gente tinha mostrado aqui aquele imbróglio em relação à pensão por morte. O que ficou decidido? Foi feito um acordo que o Ministério da Economia vai fazer uma portaria, ou seja, um texto à parte, uma regulamentação determinando que toda vez que a mulher, por exemplo, uma viúva, perder uma renda, por exemplo, ela é empregada e recebe a pensão por morte de menos de um salário mínimo porque tem um salário. Se por acaso ela perder esse emprego, ficar desempregada, automaticamente a renda dela, a pensão por morte dela vai ser alterada para um salário mínimo. Esse foi o acordo feito para que esse destaque fosse votado. Também existe outros assuntos tratados nesse destaque, que é aquele ajuste na fórmula de cálculo do benefício para a mulher. Esse ajuste vai permitir que a mulher tenha acesso à aposentadoria integral, ou seja, 100% do valor do benefício, quando ela completar 35 anos de contribuição. Esse destaque foi negociado principalmente com a bancada feminina, foram pedidos da bancada feminina que foram atendidos aqui pelo plenário da Câmara. Agora, o próximo destaque que vai ser votado é um destaque do PSB, que retira um trecho do texto que prevê que só pode ser contado como tempo de contribuição a contribuição que estiver no piso do INSS. Eles querem retirar esse texto. A gente continua acompanhando, essa votação deve ir longe até 2, 3 horas da manhã e a gente continua aqui. Carolina Aguiar, ao vivo de Brasília para o Rede TV News. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite, até amanhã.